tentando gravar. Não sei o que está acontecendo. Ah, agora foi. Está gravando. Então, tá bom, pessoal. Já começou a gravar, que depois eu disponibilizo para vocês. Então, vamos começar na nossa aula 2. Então, os genes, o ambiente e o organismo. Então, né, a genética é a ciência que estuda os mecanismos, né, de transmissão, de segregação, de mutação, de rearranjos e também a expressão das características genéticas. Então, tudo que ocorre, né, no genoma, né, nos genes, e como que esses genes se expressam, né, nos indivíduos, ou seja, na prole, né, na descendência. Então, vai se expressar onde? Nos descendentes, tá? Então, através de uma reprodução sexuada, né, vai gerar variabilidade, que nós vamos ver hoje, né, na mitose e na meiose. Então, como que isso ocorre, como que é gerada essa variabilidade, tá? Então, esses genes vão se expressar, né, nos filhos, né, na prole. E o que cada filho está pegando do pai ou da mãe, né? Então, o que é o gene? Então, é a unidade fundamental da hereditariedade. Então, cada gene é formado por uma sequência específica de ácidos nucleicos, que contém essa informação genética. Então, eles estão nos genes, e os genes estão nos cromossomos, e os cromossomos estão no núcleo, tá? Então, é uma região funcional da molécula de DNA que constitui a estrutura fundamental dos cromossomos, tá? Esse gene. Região funcional, né? Uma região funcional, e essa região que vai formar, né, as proteínas, de lá. Então, os genes não podem ditar uma estrutura de um organismo por si só, porque o ambiente também vai interferir, tá? Porque nós vamos verificar, né, esses genes vão se expressar, essa expressão nas características, né, lá no fenótipo, só que o fenótipo é influenciado pelo meio ambiente, tá? Então, o ambiente fornece as matérias-primas para os processos sintéticos controlados pelos genes. Então, seja a umidade, seja a temperatura, seja a falta de água, né, o excesso de água, o excesso de temperatura. Então, tudo no ambiente vai contribuir para a expressão do fenótipo. Então, essa interação genótipo-ambiente. Então, nós precisamos conhecer a constituição genética do indivíduo, né, que é herdada dos seus pais, né, dos seus genitores. Então, herda o quê? Herda os alelos, né? Ou seja, o genótipo, os genes, que está lá dentro dos genes. Então, um alelo está dentro de um loco gênico. E dentro de um cromossomo, por exemplo, pode ter 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 genes, muitos, tá? Pode ser poucos a muitos, dependendo do tamanho do cromossomo, porque os cromossomos possuem tamanhos diferentes, tá? Um cromossomo 1, por exemplo, ele é diferente do tamanho do cromossomo 15, por exemplo, né? Do par de cromossomo 15 ou do 10. Cada um tem um tamanho diferente, os genes diferentes, e esses genes vão estar expressos em diferentes estágios da vida daquele indivíduo vivo, tá? E um gene pode influenciar um outro gene num outro loco ou num outro cromossomo. Então, nós precisamos conhecer também, né, a sequência e a história dos ambientes, tá? A que aquele organismo foi exposto. Então, o ambiente nós estudamos, né, através do fenótipo, né, daquilo que está se expressando naquilo que a gente consegue ver e pegar, né? Então, o fenótipo é aquilo, por exemplo, é a planta em si, é os frutos da planta, é a raiz da planta, é o caule, é as folhas, então, isso é o fenótipo, tá? Então, os genes e o ambiente em conjunto determinam as características de um organismo. Então, o fenótipo é igual ao genótipo mais o ambiente, tá? Porque o ambiente influencia nesse fenótipo. Vamos lá, seguindo em frente. Então, o fenótipo é o conjunto de características morfológicas, anatômicas e bioquímicas na célula.
resultante da interação do genótipo mais o ambiente. E o genótipo é o quê? O somatório, né, de todos esses genes, esse somatório que vai determinar a constituição genética de um organismo, seja ele procarioto ou eucarioto, tá? Então, procariotos, né, são as bactérias. Então, essa constituição genética, ela é expressa o quê? Através dos alelos nos locos. E na genética, para exemplificar os alelos, a gente coloca letras, né? Azão, azão, azinho, azinho, ou B, ou C, qualquer letra, só para expressar. Mas, na verdade, eles são, né? Quando a gente estuda em laboratório, eles são representados por números, tá? Por números, não letras. Então, o fenótipo, eu já até mostrei essa foto aqui para vocês, aqui um fenótipo apresentando a cor da flor, né? Uma flor rosa ou uma flor branca. Então, sendo que essa de flor rosa aqui, ela é dominante. Então, essa cor rosa é dominante em relação à cor branca. Então, ela é azão, azão. E a branca é azinho, azinho. Então, se eu cruzar um azão, azão, né, linha pura, azão, azão, com outra linha pura, azinho, azinho, então o F1 vai ser o heterozigoto, azão, azinho, tá? E ela vai se expressar rosa por quê? Porque o A é dominante e ele mascara a expressão do Azinho no indivíduo heterozigoto, tá? Então, aqui tem a foto de um leão, né, o fenótipo, e esse carneirinho aqui, né, então é o fenótipo. Então, fenótipo vezes genótipo. Então, o genótipo, ou seja, os genes, pessoal, ele permanece constante durante a vida, né? Exceto por mutações, tá? Então, as mutações, o indivíduo pode sofrer mutações nas suas células. Por exemplo, os micro-organismos, né, os fungos, por exemplo, eles sofrem muita variação, ou seja, muita mutação. Então, se tiver uma planta resistente, o fungo consegue sofrer várias mutações, e essas mutações ocorrem de forma rápida, e quebrar a resistência de uma planta, tá? Então, ele consegue burlar aquilo ali, e ele fica mais agressivo, né, e sofre mutações, e ele consegue quebrar a resistência, seja de plantas como do melhoramento convencional, ou seja de plantas transgênicas, tá? Vocês vão fazer os seminários aí, vocês vão encontrar isso nos artigos que vocês vão ler. E ele é inalterado pelos efeitos do ambiente. Então, se sofrer uma mutação, essa mutação vai passar para os seus descendentes, tá? Então, ela fica permanente. Então, o fenótipo, ele muda continuamente, tá? O fenótipo está mudando de acordo com o ambiente, então, durante toda a vida do organismo. Então, a gente nasce, por exemplo, os seres humanos nascem uma criancinha, né, linda, bonitinha, com a pele lisinha, aí a gente vai crescendo e o fenótipo vai mudando. Então, o fenótipo, seja de animais, de plantas, de seres vivos, de todos os seres vivos, ele vai mudando, né, continuamente, à medida que os seus genes vão interagindo com o ambiente e se expressando. Então, o fenótipo vai mudando continuamente. E na análise genética, nós podemos fazer análise genética de forma direta ou reversa. Então, de forma direta, eu estou passando o mouse aqui em cima, nós podemos observar as propriedades morfológicas e fisiológicas, né? A fisiologia e a forma, né, desse ser vivo. E nós podemos estudar como? Cruzar, estudar os padrões de herança, né, na prole, ou seja, nos filhos. Que herança é essa? Os alelos. Então, a gente cruza em plantas, a gente pode obter uma grande quantidade, né, de irmãos completos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Então, a gente vai estudar o quê? Os alelos. Qual alelo que ele pegou do pai, qual alelo ele pegou da mãe. Tá? Com isso, a gente consegue fazer mapa genético, mapear QTL, que é os locos de características quantitativas, né, governado por muitos genes. E essa análise genética pode ser de forma reversa, ou seja, determinar a sequência do DNA no genoma através do sequenciamento, tá? Então, o sequenciamento hoje, né, já está sendo feito, tá? O conhecimento, o mapeamento de qualquer ser vivo já é feito, e cada vez está ficando mais barato. Então, detecta doenças, então, com esse estudo aqui, que é demorado e ainda é muito caro, mas no futuro isso vai facilitar muito, por exemplo, a detecção de uma doença que pode acontecer na velhice, por exemplo, né, em seres humanos. E encontrar, por exemplo, em plantas, né,
genes que conferem resistência, genes que conferem alto teor de proteína, de carboidrato, ou seja, qualquer característica desejável em uma planta, por exemplo. Então, o genótipo, nós vemos lá no loco ou locus, né, que é o sítio específico em que um gene ocupa em um cromossomo. Então, todos esses alelos de um gene ocupam o mesmo locus. Então, dentro de um gene só, o pessoal pode ter muitos alelos, tá? Próximo ali a eles, num número que varia de 0 a 400, mais ou menos. Só que quando a gente trabalha, a gente não pega as pontas, não, que dá muito erro, muita falha. A gente já pega depois de 90 para frente, tá? De 80 até 350, mais ou menos, a gente pega. Tá? Então, a gente, quando vai fazer o mapeamento dos marcadores, os pesquisadores conseguem verificar isso, tá? Então, esses alelos dentro do mesmo loco pode ter uma grande quantidade de alelos, que vai mudar entre cada indivíduo, tá? E é aí que a gente vê essa variabilidade genética, tá? É a alteração que tem um indivíduo e que no outro esse alelo já mudou, tá? E loci é plural de loco ou locus. Então, loci é plural. Loco aqui, ou locus, é singular, tá? Então, aqui nós temos um par de cromossomos homólogos, um indivíduo heterozigoto. Então, ao mesmo tamanho, representando os dois cromossomos homólogos. Então, nesse aqui, essa linhazinha vermelha, ela está toda preenchida, e esse aqui, ele está alternada com vermelho e branco, tá? Então, o indivíduo heterozigoto, no mesmo local, o alelo é diferente. Por exemplo, aqui o alelo é azão, azim, mas aqui pode ser um alelo, por exemplo, 215, e nesse aqui 220, entendeu? Então, é diferente. Então, os dois alelos, nesse aqui que eu coloquei, é um homozigoto dominante. Então, um alelo veio do pai, né, símbolo de Marte, símbolo do masculino, e aqui símbolo de Vênus, símbolo do feminino, né, homem e mulher, na medicina. Então, esse igual. Então, a interação com o ambiente. Então, o genótipo ambiente em soja. Então, uma soja, né, a mesma soja, se plantar era num local, né, bom, um solo bom, bem adubado, e com a irrigação, né, normal, ou mesmo no período chuvoso que não teve um veranico, ela vai se expressar, né, todo o seu genótipo. Ele será expressado no fenótipo. E se tiver estresse hídrico, não vai expressar todo o seu potencial genético, né? A planta vai ficar pequena, raquítica, vai produzir menos. Então, o ambiente vai determinar o fenótipo, tá? Por isso que o fenótipo é igual ao genótipo mais o ambiente. Então, os genes e os cromossomos. Então, os genes, né, são as unidades de informação hereditária que formam os cromossomos, tá? Formado por sequências especiais de centenas ou milhares de pares de base nitrogenadas. Então, são muitos pares de base. Se a gente sequenciar um genoma inteiro, a gente vai ver uma grande sequência, né, de adenina, timina, guanina, citosina. Só que não nessa ordem aqui, eles vêm de forma tudo misturadinho, ok? Então, o difícil é ele saber o que é um gene, qual que é a região gênica, qual que é um intro e qual que é um exo. Porque junto tem as regiões reguladoras, tá? Então, os genes determinam as características próprias da espécie e os genes especificam a sequência, né, dos aminoácidos, né, que serve para a síntese de proteínas, tá? Então, aqui, ó, nessa foto, mostra o cromossomo, né, condensado, que ele é condensado em proteínas histonas, e aí ele foi descondensando, e aqui, ó, tem a cor diferente, ó, que aqui é o gene, tá? Então, as proteínas, né, que são enzimas, vai atuar nessa estrutura e nessas funções metabólicas das células para o funcionamento do organismo, tá? Vamos ver o próximo. Então, aqui o gene. Então, nós temos o gene, então os genes estão nos cromossomos. Então, aqui o exemplo de um cromossomo. Então, mostrando aqui com 4 genes, tá? Então, o gene 1 está aqui, próximo ao centrômero, então aqui é o centrômero, e aqui são 2 braços, um braço de cima mais curto e esse braço aqui inferior mais comprido. Então, mostrando 4 regiões, ou seja, 4 genes,
dentro dos genes estão os alelos. Só que, na verdade, não tem só 4, né? Pode ter 4.000, por exemplo, um cromossomo, tá? Tanto no braço superior quanto no inferior. Então, a gente vê pelos alelos, e aqui, por exemplo, um cromossomo de um indivíduo nesse loco homozigoto recessivo, tá? Porque a gente tem vários genes e vários locos, e pode ter locos homozigoto recessivo, heterozigoto, homozigoto dominante, depende do loco, gente, é tudo misturado, tá? Não quer dizer que todos os genes vai ser, por exemplo, homozigoto recessivo, não. Tem de tudo nos seres vivos, tá? Tem locos homozigoto, e tem heterozigoto, e tem homozigoto dominante também, tudo junto e misturado. E para cada loco é uma coisa diferente, tá? Para todos os genes. E aqui um indivíduo heterozigoto. Então, o genoma é o quê? O conjunto completo de informações genéticas de um organismo, né? Visto pelo DNA. Então, nós temos aqui com 3 pares de cromossomos, né? 3 cromossomos homólogos, esses 2 maiores, tá vendo? E tamanhos diferentes. Por exemplo, esses 2 aqui maiores, esses 2 aqui já são menores, tá? Mas todos carregando uma informação diferente. Então, aqui mostrando os genes. Vem um gene, vem uma região reguladora, vem outro gene, outra região reguladora, outro gene. Então, são muitos genes contidos em um único cromossomo, tá? Então, isso, né, nos eucariontes, a maior parte desse DNA está, o quê, né, no núcleo, tá? Mas nas bactérias isso é diferente, depois nós vamos ver isso. Então, o DNA nuclear é dividido em unidades chamadas cromossomos, tá? Então, são um conjunto de cromossomos que vai dar um número X de cromossomos que vai identificar uma espécie, né? Cada espécie tem uma quantidade de cromossomos diferente. O arroz, por exemplo, tem 12 cromossomos. A uva tem 19 cromossomos, né? Então, aqui o alelo. Então, aqui um alelo de um indivíduo heterozigoto. Então, 2 cromossomos, o par de cromossomos homólogos, e aqui na região nessa mesma região, ó, rosa, que é o alelo para a flor rosa. E nesse aqui é o alelo no mesmo local para a flor branca. Então, o indivíduo heterozigoto, né? Que no par homólogo ele carrega esses genes para a flor rosa e para a flor, quer dizer, branca aqui e rosa aqui em cima, tá? Então, o indivíduo diploide tem 2 pares de cromossomos, ou seja, um par de cromossomos, né? 2 cromossomos, né? E 2 conjuntos de cromossomos organizados em pares homólogos. Então, aqui o exemplo de flor. Então, o indivíduo homozigoto dominante, a flor roxa, heterozigoto, W grande, W pequeno, e flor branca, Wzinho, Wzinho, tá? Então, é isso aqui. Então, o alelo dominante, ele vai determinar qual a modalidade de uma característica que vai se expressar. Então, no indivíduo homozigoto, né, os genes são representados pelo mesmo alelo, igual, né, azão, azão, ou azinho, azinho, tá? E no heterozigoto, diferente, azão, azinho. E no recessivo, o alelo recessivo expressar-se-á apenas nas plantas homozigotas recessivas. Então, ele precisa de dose dupla para ele se expressar, tá? No recessivo, sempre dose dupla, ele precisa estar com os 2 alelos para ele se expressar aquela característica. Porque se tiver um alelo dominante, vai mascarar a expressão dele. Então, sempre dose dupla para que ele consiga se expressar. Então, isso no melhoramento é muito, né, os melhoristas utilizam isso. Se eles cruzam uma planta, uma soja, por exemplo, de flor roxa, com a soja homozigota recessivo de flor branca, então, lá no campo ele vai saber se ela é homozigota recessiva, se tiver flor branca, ele já vai saber, né, a partir de F2. E se ele já quiser descartar elas, ele já nem precisa fazer nada naquela, só pela cor da flor, ele já é um marcador, ele já sabe que ela é uma homozigota recessiva. Já o heterozigoto e o homozigoto dominante, ele não sabe, ele tem que trabalhar com marcadores moleculares aqui. Mas nesse aqui, na flor branca, não precisa, porque ele já sabe que ela é uma homozigota recessiva. Pessoal, vocês podem perguntar a qualquer momento, viu? Então, isso aqui
é um exemplo que eu dou de marcador microsatélite marcado com fluorescência. A importância do marcador, pessoal, um microsatélite, por exemplo, ele é de natureza codominante. Então, codominante significa que ambos os alelos são expressos, tá? Seja o alelo dominante ou seja o alelo recessivo. Então, ambos são expressos, tá? Então, a gente faz a análise de segregação. Isso aqui eu fazia com uva, que eram os slides do meu doutorado. Então, aqui, ó, a mãe com o alelo 149 e o 161. E o pai tinha o 153 e o 171. Então, cruzou. Esse híbrido aqui, 215, eu tinha mais de 300 filhos completos, tá? Então, esse 215 aqui, ele pegou o 153, que o 153 é aqui do pai, e o 161 é da mãe, tá? Então, a gente sabe de quem que veio o alelo, tá? Se tiver um alelo que, se a gente tiver um indivíduo, que eu tinha 2 plantas, eu via. Então, ele pegava um que era da mãe, mas o pai não era. Então, por isso que veio aquele ditado, né? Que o povo fala, filho da mãe. Porque não é filho do pai, só da mãe, tá? Então, a gente vê o alelo, vê o número do alelo. Olha o quanto que esse aqui ficou grande, ó. Pegou o 149, que é da mãe, esse aqui, e pegou o 171, que é esse aqui do pai. Então, esse espaço aqui ficou longe, mas não tem problema, tá? Então, está se expressando ambos. Então, esse marcador aqui é altamente informativo. A informação dele é 1 para 1 para 1 para 1. Tá? Ou seja, todos os alelos são expressos e ele é altamente informativo, porque eu conheço os 4 alelos, tá? Porque os 4 alelos são diferentes, porque um deles poderia ser igual, que a gente ainda sabia de onde veio, tá? Pelo outro. Então, é assim que se faz um teste de DNA, tá? Para saber quem é o pai, né? Geralmente que é o pai, porque a mãe todo mundo sabe, né? Que é a mãe que carrega o feto. Então, isso é um teste de DNA, só que é feito com muitos marcadores, tá? Então, o resultado é preciso, tá? Não tem como errar, porque a gente vê o tamanho do alelo. E primeiro tem que colocar o nome do pai, o alelo, o DNA do pai e da mãe, né? Se não tiver, pessoal, se não tiver, por exemplo, do pai, se a mãe não quiser fazer, tem como fazer. Ou até mesmo se o pai morreu, quer testar DNA, tá? E tem que pegar todos os irmãos deles e todos os filhos dele. Que aí, através disso, só que fica mais caro, né? Que eles vão precisar de mais marcadores. Mas tem como fazer até com o pai morto. Com base né, nos avós da criança, com base nos tios e nos irmãos. Se tiver mais irmãos, tem como fazer. E se a mãe também não quiser, tem como fazer com base nos outros irmãos, isso com o DNA do pai. Então, numa célula de um indivíduo eucarioto, nós vamos ter o DNA aqui no núcleo, né? Então, essa região do núcleo, qual que é as funções do núcleo? Regular o metabolismo, né, das reações químicas dentro das células. Armazenar as informações genéticas das células. Então, nesse núcleo possui proteínas com função de regular a expressão gênica, tá? Então, estão contidas no DNA que está dentro do núcleo, tá? Então, regular a expressão gênica, que envolve os processos complexos de transcrição, né, que é o pré-processamento, e o transporte do RNA mensageiro formado no citoplasma. Então, a gente está vendo que tem poros aqui, ó. Tem uns porozinhos aqui, poro nuclear, tá vendo? A gente consegue ver, não sei se daí vocês conseguem ver esses poros. Então, a transcrição é feita aqui, só que o RNA mensageiro sai por esse polo para formar as proteínas, né, lá no citoplasma, tá? Então, a síntese de proteína ocorre no citoplasma. Então, o RNA mensageiro sai por esses poros, tá? Depois, aí já passa para o RNA transportador, e o RNA transportador que vai levar eles até os ribossomos. Então, os ribossomos são a fábrica que faz as proteínas. Então, nós temos o envelope nuclear, né, que é nesse envelope nuclear que tem o poro, nessa foto aqui está melhor, está mais ampliado, a gente vê os poros, tá? E nesses poros serve para a troca de substâncias, né, entre o núcleo e o citoplasma, né, e também para a saída do RNA mensageiro, tá? Para que ocorra a síntese de proteína no citoplasma.
Nós temos o nucleoplasma, que é um líquido viscoso ou cariolinfa, constituído de água, enzimas, nucleotídeos, moléculas energéticas. E nós temos a cromatina. Então, a cromatina é um complexo de DNA e RNA enrolados em proteínas histonas. Por que eles ficam enrolados? Né? Para que esse DNA não degrade. Então, o DNA é o material mais precioso que os seres vivos têm. É lá que tem toda a informação e tudo se processa através desse DNA. A expressão desse indivíduo, a vida desse indivíduo, né, de qualquer ser vivo, depende desse material genético que está dentro do núcleo de todos os milhões de células, tá? Tem essas informações. Então, a cromatina, esse complexo aí, tá? Nós vamos ver no próximo slide essa cromatina. E o nucleolo, que é essa parte mais central, é uma estrutura densa e compacta no interior do núcleo. Então, a função desse nucleolo é produzir continuamente substâncias para a formação dos ribossomos, tá? Então, ele é um centro organizador dos ribossomos, ele que organiza e desorganiza, que faz com que os cromossomos, né, fiquem compactados ou abram, né, porque todo esse material genético, para, por exemplo, a produção de proteínas, eles precisam ser duplicados, tá? Esse DNA é duplicado durante a meiose ou durante a mitose. Então, nós temos na célula, nesse envelope nuclear aqui, ó, cheia de poros, os poros são representados por esses pontinhos aqui, tá? Então, aqui os poros, né, maiorzinhos, os pontinhos são os ribossomos. Então, nós temos a cromatina e a heterocromatina, tá? Que é esse complexo de DNA e de RNA junto, que eles ficam envoltos de proteína, tá? Então, o DNA é esse azulzinho de fora. E essa outra parte aqui de dentro, de cor cinza, é as proteínas. Então, todo o material genético, ele fica envolvido por proteínas. Eu tenho uma foto aqui que mostra isso bem direitinho. Está mais ali na frente. Então, nós temos a cromatina, a estrutura da cromatina. Então, nós temos aqui a foto, ó, a eucromatina, que ela fica em estado de condensação, tá? Ela condensa e descondensa, a eucromatina. E a heterocromatina, ela está altamente condensada. Então, é o DNA inativo. Tá vendo? Ele é mais escuro, bem pretinho. Aqui, ó, pretinho, aqui bem pretinho. Então, isso é a heterocromatina. E o termo cromo significa cor, tá? Então, ele diferencia a heterocromatina, ela é mais escura e altamente condensada. E aí, o cromatina, ela condensa e descondensa, que é onde os cromossomos se, né, abre e fecha, né? Envoltos lá nas proteínas histonas. Então, a eucromatina é o DNA ativo que vai expressar como proteínas ou como enzimas. Então, os organismos precisam de proteínas e de enzimas. As enzimas são as proteínas catalisadoras para fazer as reações funcionarem, tá? Para todas as reações químicas que nós temos, para fazer o nosso organismo funcionar, precisa das enzimas. Elas é que liga e desliga, tá? O que ativa. Como se a gente estivesse ligando o interruptor da lâmpada para ligar ela. Então, as enzimas é aquele que liga, desliga, tá? E então, essa eucromatina, ou seja, esse DNA ativo, ele vai sofrer essa condensação e essa descondensação, tá? E a heterocromatina, igual eu falei no slide anterior, é o DNA inativo, né, com funções estruturais durante o ciclo celular. Então, são regiões cromossômicas de alta condensação, tá? E a heterocromatina, ela nunca se expressa como proteína, tá? É só da parte constitutiva mesmo. Então, aqui mostrando o genoma. Então, o genoma é toda a informação hereditária contida no DNA de um organismo, tá? Que é o genoma. Toda a informação, todo o material genético, seja ele DNA ou RNA, tá? É tudo visto junto. Então, é nesse cromossomo, então, aqui o DNA, né, uma fita dupla, né, que está aberta, aí ele foi fechando, aí ele vai condensando, que ele se enrolando nas proteínas, e aí ele vai condensando, né, como ele enrola, ele fica condensado, e aí ele vai formar o cromossomo, tá? Então, um cromossomo, né, com 4 braços, o centrômero e 4 braços, tá?
e é aqui que vai conter os genes, tá? Milhões de genes, muitos genes em um cromossomo desse. Então, aqui de novo o cromossomo, então é uma estrutura que contém uma longa molécula de DNA associadas a proteínas histonas. Então, as proteínas histonas, nessa foto aqui, está mostrando como essa bolinha aqui dentro, essa bolinha meio alaranjada, meio marrom, tá? É a proteína. Então, o DNA é enrolado nela e condensado. Então, ele fica muito condensado e formou o cromossomo, que nesse caso aqui, ele tem um centrômero, ele é metacêntrico, porque está mais ou menos no meio, e ele tem 4 braços. Então, aqui, o tipo dos cromossomos. O cromossomo pode ser simples ou pode ser duplo. Então, esse aqui, ele é simples, ele tem um centrômero, ele tem, né, 2 braços. Esse aqui é um cromossomo duplo, ele tem 4 braços e um centrômero, tá? E esses braços aqui é chamado também de cromátide, tá? E durante a meiose, lá na primeira fase da meiose, esse cromossomo, ele troca pedaços entre si, tá? Eles trocam esses pedaços, é aí que gera variabilidade genética, tá? Durante a meiose, na mitose não ocorre variabilidade. Os tipos de cromossomos, então nós temos o centrômero, né, aqui o centrômero, aqui e aqui. Então, dependendo de onde veio o centrômero, é que vai ser o tipo do cromossomo. E as partes para cima, braço e braço. Então, esse aqui, 4 braços. Então, esse aqui é o metacêntrico. Esse aqui é o submetacêntrico. Esse que está lá em cima é o acrocêntrico. E esse que ele só tem, que o centrômero é lá em cima, que só tem os braços para baixo, ele é telocêntrico. Ok? Então, 4 tipos de cromossomo. Aqui, ó, é essa foto aqui que eu queria mostrar, uma foto de microscopia eletrônica mostrando, né, aqui explicando que estão as proteínas histonas, e esse azulzinho que parece uma correntinha é o material genético, o DNA. Então, aqui, ó, na foto, o DNA está expresso por umas bolinhas pretas, tá vendo? Umas esferas pretas, tipo uma correntinha de esfera preta, enrolado nessas clarinhas. Então, essas clarinhas são as proteínas histonas, tá? Então, muitas histonas, então ele condensa e fica, ó, assim, todo enroladinho, tá? Daí vai formar o cromossomo. Então, isso aqui foi ampliado muitas vezes. Então, mostra esse DNA, né, cromossômico enrolado nas proteínas histonas, como função estabilizadora, tá? Para estabilizar o DNA, para que ele não seja degradado, né? O material não pode degradar e nem sofrer mutações, então ele precisa estar protegido. Então, é as proteínas que protegem ele, tá? E eles são, né, minúsculos, né, pessoal, microscópico, nosso DNA é microscópico. Então, os genes e os cromossomos. Aqui, essa foto mostra, né, do animais do cervo, a fêmea de cervo, tá, mostrando os cromossomos. Então, ele é um indivíduo, né, diploide, 2 Ns, então 2 significa que ele tem 2 cromossomos do mesmo. Então, 2N igual a 6, e N igual a 3. Aqui o vermelho, né? Esse par vermelho, aí o outro par dele. Então, ele fica lá misturado, não fica juntinho, não. Só na hora da meiose que ele vai parear, tá? Ele vai parear e fica pareado nos polos da célula, na região equatorial das células. Depois ele é puxado para os polos, para que ocorra a divisão e a separação da célula. O roxinho, aqui o roxo e o verde. Então, esse é né, os cromossomos. Ele é simples, ele não formou em formato de X, né? Então, é um cromossomo simples. Que nesse caso aqui, o centrômero aqui. Então, o centrômero aqui, ó, bem na ponta, então ele é esse aqui, o acrocêntrico, aquele, o acrocêntrico, aquele lá na ponta. Aqui, ó, a gente consegue ver nesse verdinho aqui. E no genoma humano? No genoma humano, nós temos, né, 23 pares. Então, N igual a 23, 2N igual a 46 cromossomos. Então, nós temos um par sexual. Então, são 26, sendo que 22 cromossomos autossômicos e um par sexual, tá? O par 23, o último é o par sexual. Então, a mulher tem 2X, é XX, e o homem é XY, tá?
Então, aqui nós temos tamanho dos cromossomos. Então, os cromossomos possuem tamanhos diferentes, tá? Isso aqui é um genoma humano, para plantas e animais é do mesmo forma. Tem cromossomos maiores e cromossomos menores. Então, aqui, o cromossomo 1, né? Metacêntrico, então o centrômero é bem no meio, e ele é simples. E aí o 2, o 3 é menor. Olha o cromossomo 21, tanto que é pequenininho. O 22 também é pequenininho, o 20. Então, aqui o par, então nós temos 22 pares autossomos, tá? Cromossomos autossomos. E temos o par sexual, que se for mulher, vai vir aqui o XX. Se for homem, vem o XY. Preste atenção aqui que o Y é pequenininho. Por que o Y é pequenininho em relação ao X? Então, porque é a mulher é que carrega o bebê, né? É que gera o filho 9 meses, é a mulher que amamenta. Então, toda essa parte de maternidade, amamentação, menstruação, tudo isso que a mulher tem, que o homem não tem, está contido aqui nesse X. Então, por isso ele é maior, tá? Em relação ao Y. Então, no Y não precisa carregar essa questão de gerar o filho, né, de manter o filho 9 meses, de amamentar, e todo esse processo aí de ovulação, tá? Então, o Y é menor. Quando a gente faz o sequenciamento de um genoma, a gente vai ver isso que está aqui, gente. Então, eu falei para vocês, tudo, a gente só vê as sequências dos 4 nucleotídeos, tá? Então, isso aqui, DNA, né? Não tem uracilo aqui, então, DNA. Eles pintaram de preto, a guanina está de preto, a citosina está de azul, a timina de vermelho, tá? Esse aqui tem uma grande quantidade de CG, tá? Então, o ser humano, ele tem, né? Nós temos entre 30 mil e 50 mil genes. Ainda não se sabe, né? Quantos genes nós temos. E a sua função, muito menos, tá? Sabe de alguns, mas não sabe de todos. E nós temos genes, né, DNA, genoma nuclear, né, no núcleo, e genoma mitocondrial, tá? No genoma mitocondrial é de herança materna, tá? Nós vamos ter uma aula só para falar de genoma materna e herança materna, tá? Que é doenças herdadas da mãe, tá? Então, tem nas mitocôndrias e no genoma nuclear, tá? Então, a mitose. Então, a mitose é um processo de divisão celular contínua, onde uma célula dá origem a 2 outras células iguaizinhas à célula-mãe, tá? Então, se ela é igualzinha, ela não gera variabilidade, tá? Não tem variabilidade na mitose. A célula só está se multiplicando. E isso ocorre nas células de qualquer tipo de ploidia, nos indivíduos haploides, diploide, triploide, hexaploide, qualquer ploidia. Então, esse material genético só multiplica. E é isso que ocorre nos fungos, por exemplo, pessoal. Então, os fungos que causam, né, as grandes epidemias são de reprodução assexuada e eles se multiplicam por mitoses sucessivas. Então, por isso que é muito rápido. Como a célula apenas duplica, e aí ela já fica madura e duplica de novo, então as epidemias ocorrem, um ciclo dele em torno de 4 dias, a planta já está totalmente infestada de doença, por exemplo, a ferrugem, o míldio, tá? O oídio, entre outras doenças. Então, eles são muito evoluídos em termos de parasitismo, porque a reprodução assexuada por mitoses sucessivas, tá? Então, aqui um indivíduo diploide, uma célula, quer dizer, haploide, N, elas duplicam o seu material genético e depois ocorre a citocinese, ela se separa e forma 2 células iguaizinhas. A célula diploide duplica o material genético, né, sofre citocinese no final e uma diploide origina 2 diploides igualzinhas à célula-mãe. Não gera variabilidade genética.
Então, aí, está explicadinho direitinho aqui, ó, a partir de uma célula inicial, forma-se duas células idênticas e com o mesmo número de cromossomos, tá? Com o mesmo número de cromossomos. Na meiose, com metade do número de cromossomos. Aqui, o mesmo, igual. Então, ocorrem em células diploides, haploides ou triploide, qualquer ploidia, tá? Então, antes dessa divisão, o material genético é duplicado. Ele duplica, depois ela divide. Só isso, duplica o material e divide, tá? Mas vamos ver direitinho isso aqui. Então, nessas fases aqui, mitose, né? Então, nós temos a intérfase, tá? Que é onde o material genético é duplicado. Então, duplicou aqui, ó. Ficou, ela era 2N, ficou 4N, duplicou. Depois vem a metáfase. Então, na metáfase, esses cromossomos que foi duplicado, ele se alinha na região, né, equatorial da célula, tá? Região equatorial duplicada, eu estou passando o mouse. Aí vem para cá. Aí vem as linhas dos fusos e puxa eles para os polos, tá vendo? Vai puxar um para um lado, outro para o outro. Aqui, ó, na telófase, eles estão, né, cada um puxadinho, para que ocorra a citocinese. Então, a citocinese é o processo de divisão da célula. Então, o material é duplicado, ele fica na região equatorial, e é nessa região aqui que a gente vê ele em microscopia, tá? É fácil de ver, porque ele está alinhadinho na região. Então, nessa fase de metáfase, é visto em microscopia, tá? Aí, eles é puxado para os polos, para o polo norte e polo sul, por exemplo, né? Para os polos, ele é puxado para que se divide. Aí pode se dividir, aí ele volta, essas linhas de fuso aqui solta, e ele fica soltinho aqui, igualzinho à célula-mãe. Então, a célula-mãe aqui, ó, 2N, né, diploide, após a mitose, formou duas células iguais à célula-mãe, tá? Vamos ver aqui a divisão por meiose. Então, na divisão pela meiose, deixa eu ver um negócio aqui. Então, nessa divisão pela meiose, o que que acontece? Então, a gente vai ter duas divisões. Então, uma célula 2N, sempre diploide, tá, gente? A meiose só ocorre em célula diploide. Vai ter duas, ela vai começar com uma célula 2N e vai originar no final 4 células haploide, tá? 4 células haploide. E vai ter uma divisão reducional, onde vai ocorrer a separação dos cromossomos homólogos, que eu pintei de azul, e uma divisão equatorial, tá? Que é onde vai ocorrer a separação das cromátides, que é onde ele fica alinhado na região equatorial e é puxado pelas linhas do fuso. Aí, para que ocorra a citocinese. Então, a citocinese é quando a célula é separada, tá? Onde uma célula vira duas, tá? E ela só ocorre em indivíduos diploides. E vai gerar a variabilidade genética, tá? Então, isso é reprodução sexuada. A mitose é reprodução assexuada, e essa aqui é reprodução sexuada, né? Para gerar gametas sexuais, tá? Para que ocorra a reprodução sexuada. Vai gerar os gametas. Então, ela existe, né? As fases, né? 4 fases. Na divisão reducional, 4 fases, e na região equacional, 4 fases também, tá? Então, a fase de prófase 1, metáfase, anáfase e telófase. E aqui também, na meiose 2, né? Que é a equacional. Prófase 2, metáfase, anáfase e telófase. Então, reducional, né? Que a gente representa pelo R, né? Que é a primeira fase da meiose, R. E a equacional, é de equacional. Então, aqui, ó, a reducional é onde ocorre a separação dos cromossomos homólogos, onde ele, depois de duplicado, ele se separa, e na divisão equatorial é onde ocorre a separação das cromátides irmãs, que vai originar 4 células haploide. Então, vamos ver como que isso acontece. Então, meiose 1, né? Aqui eu coloquei um exemplo de uma célula de um indivíduo heterozigoto, azão-azim. Então, temos azão-azim, e na primeira fase, né, quando o DNA se duplica, então vai ocorrer o crossing over. O que é o crossing over? É onde esses braços do cromossomo tocam pedaços entre si, tá? Não sei se daí, se vocês vão conseguir ver.
mas era um roxo e um vermelho. E aqui, ó, ele trocou um pedaço de um desse braço aqui, ele trocou um pedacinho do vermelho com roxo, tá? Então, aqui gerou variabilidade genética, tá? Então, na fase da metáfase 1, o que vai acontecer? Os cromossomos estão na região equatorial, tá? Eles estão na região equatorial. Depois vem a anáfase 1, é onde ocorre a separação dos cromossomos homólogos, tá? Eles se separam e são puxados pelas linhas do fuso, ó, puxado para os polos. Aí vem a telófase 1. Na telófase 1, os cromossomos estão alinhados aos polos das células, então eles vão para os polos das células. Depois vem a citocinese, né? Então ele é puxado. Nessa aqui da anáfase 2, a gente vê melhor as linhas do fuso. Eu tenho um slide maior que vai mostrar isso bem direitinho. Então, aí que vai ocorrer a citocinese, tá? Ou seja, essa célula que foi duplicada, que foi esses cromossomos, primeiro ele ficou alinhado, né? Quando ele está alinhado na metáfase, é onde a gente consegue ver em microscopia, tá? E aqui a citocinese é quando essa célula se separa. Então, como que ela se separou e ela duplicou? Era azão, azim. Então, como duplicou, aqui ficou 2A, o azão, azão, e essa azim, azim. Aí vai para outra. Então, isso vai se dividir novamente, né, na meiose 2. Aqui, pessoal, vocês podem ver aqui que aqui não tem o envoltório nuclear, não tem núcleo aqui. Mas aqui na primeira tem, ó, eu estou passando o mouse, tem um núcleo bem definido. Aqui não tem esse núcleo só vai ser formado novamente depois que ocorreu a citocinese, né? Depois que ocorreu a separação. Então, aqui não tem núcleo, não tem esse envoltório nuclear, ele desaparece aquele envoltório, tá? Então, esse material genético está ali, e aí vai ocorrer a metáfase 2. Então, na metáfase 2, o que acontece? As fibras do fuso se ligam aos dois lados do cromossomo. Então, elas são puxadas, a gente vê as linhazinhas que vai puxar eles para dos dois lados da célula, tá? E na anáfase 2, ocorre a separação das cromátides. Então, eles puxam e as cromátides se separam, tá? Vai para cá, vai para a direita e vai para a esquerda. Então, separação das cromátides. E na telófase 2, o núcleo e as organelas se reorganizam. Então, vai formar de novo o núcleo, tá? E aí ocorre a citocinese e ela vai voltar a ter núcleo bem definido, tá? Então, aquela linha do núcleo volta a ficar normal, igual era a célula original. Então, aqui divide de novo. Então, vai ficar um indivíduo que era azão, azim, vai formar 4 células, né? As duas, né, azão e 2 azim, né, porque ele se duplicou, tá? Então, esse é o processo de meiose, e o processo de meiose gera variabilidade, e a variabilidade é gerada pelo crossing over, que é onde as cromátides irmãs trocam pedaços entre si, tá? Elas dobram. Eu vou colocar minha mão aqui, então ela dobra assim, ó, é como se elas dobrassem uma na outra, tá? Dobrasse e trocasse pedaços entre si, tá? Dúvida, pessoal, aqui da meiose e da mitose? Se Tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Tá dando para entender, gente? Sim, Tá. Entendi perfeitamente. Sim, professora, tá de boa. Então tá bom. Eu coloquei essa foto aqui só da divisão da 2, só para mostrar bem direitinho, né? E coloquei escrito aqui embaixo. Então, primeiro ocorre a duplicação do material genético, né? Ele é duplicado e o pareamento, então ele fica pareado. Lembra que eu mostrei aquele lá do cervo, que ele fica misturado, então o homólogo pode ficar longe um do outro, mas durante aqui a meiose, ele junta, ele fica pareadinho um ao lado do outro, cromossomo 1 com 1, porque eles não são 2, eles ficam soltos, mas na hora da meiose ele fica pareado, juntinho, o 1 com 1, o 2 com 2, entendeu? Os 2 juntos, os 2, 3 juntos, tá? Eles ficam pareadinho aqui, ó. Aqui pela cor, né? O azulzinho aqui, o vermelhinho, o outro, ele pareado, e depois ele é duplicado, tá? Então, ele é duplicado. Então, na metáfase 2, eles estão pareados e alinhadinhos na linha do equador da célula. Depois tem essas linhas do fuso, tá vendo? Isso aqui são proteínas, tá, gente? Essas proteínas que puxam ele, vai puxar para a esquerda e para a direita, tá? Metade para a direita e metade para a esquerda.
aqui, ó, puxando. Então, na anáfase 2, ocorre a separação das cromátides, ou seja, eles, os que foi duplicado, se separam, vai para a direita e vai para a esquerda, tá? Na anáfase. É a separação, ana, separação. Anáfase, separação das cromátides irmãs. E na telófase 2, ele separou e ele vai voltar a montar o núcleo novamente. Cada um vai ficar dentro de um núcleo. Tá? Não separou aqui? Então, cada um vai voltar a ficar dentro de um núcleo com a membrana bem definida, né? De vida eucarioto. Vai formar a membrana novamente. Uma membrana de cá e outra membrana na outra célula do lado direito. Depois que o núcleo se formou e formou a membrana e essa célula, esse fuso aqui, que são proteínas, que puxa eles para a direita e para a esquerda, depois que está bem definido e bem separadinha, a célula se divide, que é a citocinese, né? Que é quando a célula se rompe uma da outra. Eu tenho um vídeo que eu vou mostrar para vocês, tá? Depois eu vou enviar, que mostra esse processo dentro da célula, né? Desse processo ocorrendo, e ela dividindo. Então, cromossomos homólogos em humanos. Então, aqui um cromossomo, né? Com 4 braços, o centrômero, e representando, por exemplo, então, são aqui um indivíduo heterozigoto. Azão, azim. Então, para a cor do olho, não, ele carrega 2 tons de verde para a cor do olho, ele tem, né, um alelo azão, azim. Para o tipo sanguíneo, está igual, ó, por exemplo, ó, né, por exemplo. Para a cor dos cabelos, eu vou desligar esse trem aqui, não vou atender, não. Para a cor dos cabelos, ele carrega a mesma cor de cabelo, ó, na outra região, tá vendo? Então, aqui no braço superior, então, aqui tudo é essa região gênica, né? Tudo um gene, um loco. E aqui para crescimento, né? Vai ser pessoa alta, pessoa baixa, tá? Então, é o exemplo, né, desse genes alelos, né? Nesse loco gênico. Então, dentro do loco gênico que tem os alelos, tá? Que eles podem ser muito, né? Eles podem variar numa amplitude. Para eu mostrar para vocês o que é amplitude, eu vou voltar lá naquele slide. Aqui. Então, a gente tá vendo nesse aqui que eu mostrei, que esse aqui ele pegou o 149, que era da mãe, e pegou o 171, tá vendo essa amplitude? Isso é uma amplitude. Então, vocês estão vendo que por aqui, ó, aqui poderia ter esse outro alelo aqui, ó, 153, 161, mas pode ter outros alelos diferentes aqui nesse intervalo, nessa amplitude. Então, isso é um loco gênico, e um loco gênico pode ter muitos alelos. Quando a gente está estudando diversidade, se aqui a gente está vendo essa amplitude, imagine estudando espécies diferentes. Por exemplo, espécie de citros. Dentro do gênero citros, eu posso encontrar no mesmo loco, se eu estiver analisando laranja, mexerica, limão, não sei o quê, laranja quicã, todos os tipos, eu vou ter em um mesmo loco, se eu estiver estudando diversidade, muitos alelos diferentes aqui, tá? Mas dentro do mesmo loco, tá? Então, pode ter muitos alelos dentro do mesmo loco. Então, isso é chamado de amplitude alélica. Deixa eu achar onde eu estava, né, agora. Aqui, ok. Então, eu coloquei aqui para vocês estudar, para a prova, tá? Depois eu vou salvar isso aqui em PDF. Então, falando o que é cada fase daquela, tá? De forma, assim, mais simples e resumida, tá? Porque se a gente, no livro, ele tá fala muito mais, né? Isso aí eu fiz de forma resumida, mas de forma que entenda. Então, a divisão celular, ou seja, a meiose. Então, a meiose ocorre para a formação de células sexuais, né? Sexuais N, né? Haploide, de um organismo, tá? Para a reprodução sexuada. E vai gerar variabilidade. Então, na meiose, os gametos ficam com o número de cromossomos reduzido à metade, né? No indivíduo, no ser humano, que é 46, ela vai ficar só com 23. Então, a mãe vai ter 23, né? No espermatozoide vai ter 23 e no óvulo vai ter 23. Quando se une espermatozoide e óvulo, vai formar o zigoto. E aí o zigoto já passa a ter 46, que é o número de cromossomos da espécie, tá? Então, a célula haploide é 23. Então, isso foi reduzido à metade, então, durante a meiose, tá? Opa, eu mexi aqui, o negócio saiu. Então, quando o gameta materno se une ao gameta paterno,
o número de cromossomos da espécie é restabelecido. Então, o exemplo de humano, 23 do pai, 23 da mãe, igual a 46 cromossomos, tá? No feto. Então, aqui, a finalidade da meiose, né? É gerar as células sexuais, tá? O espermatozoide e o óvulo, que cada um, né, carrega metade dos cromossomos da espécie. Gente, mas não acredito. A Luan. Bom dia. Não, não está disponível, não. Não tem placa lá, não. Tá? Não, eu não sei como que essa informação foi parar na internet, não, porque não está disponível, não, tá bom? Obrigada. De nada. Eu não desliguei o celular, dá nisso, né, gente? A aula EAD, acontece essa belezura aí. Eu coloquei no modo avião, tá? Então, gerar células sexuais, tá? Opa, volta para cá. Isso. Então, 46 cromossomos, 23 é de origem paterna e 23 de origem materna. E esse número é restabelecido quando forma o zigoto. Então, se juntar as duas, vai formar o zigoto, né? Que é o feto, que esse feto vai crescer durante 9 meses. Então, as finalidades da mitose. Então, a mitose é para a formação de células somáticas iguais à célula-mãe, que vai servir para quê? Para o crescimento e a regeneração dos nossos tecidos, tá? Dos tecidos de todos os seres vivos. Então, tem as funções da mitose e tem a função da meiose. Então, mitose para fazer esse crescimento e regeneração dos tecidos, né? E também para a formação de gametas em vegetais vai formar gametas, e gametas em animais, e também por partenogênese, tá? Ele forma esse gameta aqui nos indivíduos que fazem reprodução assexuada em animais. Eu vou mostrar agora em uns slides. Então, a mitose ocorre em qualquer ploidia, né? Haploide, diploide, triploide, tetraploide, hexaploide, todos. E a meiose. Então, a finalidade é formar células sexuais com metade do DNA da célula-mãe, tá? Seja, então, no homem vai gerar metade e na mulher vai gerar metade. No cachorrinho gera metade, na cachorrinha metade. Então, quando vai juntar o masculino e o feminino, restabelece o número de cromossomos da espécie. Então, precisa que ocorra o pareamento de cromossomos. Vocês estão vendo que precisa haver o pareamento? Por isso que quando cruza um cavalo com como é que é o nome o jumento? Esqueci o nome do bichinho lá. Que aí vai dar as mulas. Então, elas não ocorre o pareamento do número da espécie, então vai gerar indivíduos, né? Só que gera eles inférteis, tá? Eles são estéreis, porque não ocorreu o pareamento, mas como ele era próximo, parente próximo, gerou esses indivíduos. Então, só ocorrem células diploides. Então, aqui, o resumo da mitose e da meiose. A mitose é uma divisão celular, né? A meiose é 2 divisões celulares. A mitose ocorre em qualquer ploidia, haploide, diploide, triploide, etc. E na meiose, somente indivíduos diploides, célula 2N. A mitose ocorre a vida toda, né? Que é para regeneração dos tecidos ou para a reprodução assexuada dos micro-organismos, por exemplo, como eu dei exemplo dos fungos, tá? Então, aí para eles é reprodução assexuada. E ele produz 2 células. Uma célula dobra o material genético e se divide, tá? Divide em 2 iguais. Então, ele não gera variabilidade, a mitose não gera variabilidade. Então, ele vai gerar células somáticas, iguais à célula-mãe, e sem variabilidade genética. E a meiose? Uma célula diploide, sempre diploide, vai originar 4 células haploides, N. Vou até colocar aqui, ó, N. N minúsculo, N. Então, vai gerar células sexuais com metade do DNA da mãe. E vai gerar variabilidade. E essa variabilidade é adquirida onde? Pelo crossing over na primeira metade, no início da meiose, né? Quando as cromátides trocam pedaços entre si, tá? Então, aí gera variabilidade.
Então, aqui é a reprodução assexuada que eu falei para vocês, por partenogênese. Então, é um tipo de reprodução assexuada de animais em que o embrião se desenvolve de um óvulo sem ocorrência da fecundação, tá? Então, as fêmeas procriam sem precisar dos machos que as fecundem. Então, exemplo aqui da rainha, uma operária e o zangão. Então, as fêmeas não precisam dos machos para se reproduzir, né? Para que as fecunde. Então, os machos das abelhas, as vespas e das formigas surgem pela partenogênese de óvulos não fecundados. Então, os machos são haploides e as fêmeas são diploides, tá? Então, partenon, do grego, significa crescimento e desenvolvimento de um embrião sem fertilização. Tá? Então, acontece na abelha, vespa, formiga. Reprodução aqui, esses animais, peixes cartilaginosos, tá? Arraia, tubarões, esse lagarto aqui. E um que interessa muito para nós, o meloidógeno incógnita. Incógnita, pessoal, é porque tem eles com diferentes quantidades de cromossomos, tá? E tem eles haploide, diploide, com diferentes ploidias e com diferentes números de cromossomos também, por isso que ainda é uma incógnita, tá? Eles ainda não entenderam. Do gênero meloidógeno tem esse, que tem isso, tá? Então, ele se reproduz por partenogênese. Então, as fêmeas não precisam do macho que as fecundem, para elas colocar os ovos. E que é o corpo dela que quebrou e que soltou uma grande quantidade de ovos, tá? Então, os ovos e os nematóides estão dentro dos ovos. Depois, eles, com o estilete, eles quebram esses ovos aqui, sai e já vai para o solo e já vai infectar as plantas, tá? Ele já sai o J2 aqui, infectivo, que vai penetrar nas plantas. Então, em frutos, isso também ocorre, tá? A partenogênese. Então, fruto partenocárpico, que ocorre em frutos de citros, de orquídeas, de frutas de uva, de banana. Então, vai ocorrer, os grãos de pólen formam-se no interior das anteras, né? Anteras é a parte masculina, sem ocorrer a fecundação, tá? Então, sem fecundação ocorre, esses grãos de pólen são formados. Então, o saco embrionário desenvolve sem meiose, tá? Não ocorre a meiose, mas vai ocorrer o desenvolvimento desse saco embrionário, ou sacos polínicos. E ocorre o abortamento do saco embrionário, depois ele aborta, e fica o fruto sem semente, tá? Porque ele é abortado, esse saco polínico que está aqui, ele é degenerado, tá vendo? Então, que é o saco polínico com os pólen, mas depois ele é degenerado, ele se rompe e degenera, então fica frutos sem semente, tá? Ou só com restícios de semente muito pequenininho, que a gente comendo e mastigando, a gente não percebe, né? A banana tem uma sementezinha, mas muito pequenininha. A uva sem semente, ela pode ter resquícios de semente desse saco polínico, só que é imperceptível, não tem muita lignina, a gente mastiga com normalidade, tá? Mesmo se tiver uma pequena semente lá, ela é muito macia e já degenerada, esse saco polínico, e a gente come e não percebe, tá? Então, é formado aqui o saco polínico, que depois ele é degenerado. Então, fica fruto sem semente. Então, ele não foi fertilizado. Então, nós temos a melancia sem semente, citros, né, limões, diferentes tipos de citros, de laranja, sem semente, morango, né, mamão. Ontem eu cortei o mamão que não tinha uma única semente, que às vezes ainda tem algumas, tá? Então, mamão, a banana tem um pouquinho de semente, mas muito pouco. E o caso da uva, o fruto partenocárpico. Isso aqui era o trabalho meu do doutorado, que eu trabalhei com a uva sem semente, então eu estudava a resistência ao míldio e a questão da semente, tá? Frutos partenocárpicos. Então, sementes sem semente. Então, eu cruzei uma planta com semente e resistente ao míldio com uma planta sem semente suscetível ao míldio. Então, aqui, ó, tinha umas com semente grande, tá vendo essa aqui, ó, semente, e essas outras aqui de baixo, ó, totalmente sem semente. Então, são os resquícios de semente, tá vendo? Bem pequenininho aqui, ó, pequenininho, que a gente come sem perceber que ela tem semente, mas ainda tem uns resquícios. Essa aqui não tem nada, tá vendo? Nada.
Essa aqui tenho, né? Essa aqui tinha uma pequenininha, então eu cortava para ver se ela era com semente ou sem semente, para depois eu mapear os QTL, que é o bloco de características quantitativas no mapa genético que eu fiz. Por isso que eu precisei de uma grande quantidade de filhos completos, para que eu fizesse o mapa genético, tá? E eu fazia a fenotipagem, analisei 2 anos, em laboratório e em campo, tá? Então, esse trabalho de melhoramento genético. Eu verificava isso aqui. Então, aqui, pessoal, um cromossomo, né, de um ser humano. Então, qual o sexo? Então, o sexo, ele é determinado, né, em seres humanos no par 23, tá? No último. Esse é o par 23, XY. Então, esse aqui é um menino, né? Tá vendo? O cromossomo X maior e o cromossomo Y menor. Então, é um do sexo masculino. Só olhando aqui, a gente já sabe que ele é do sexo masculino. Então, eu coloquei que o que é um gene? O que é um gene dominante? O que é um gene recessivo? Tá? Que aí vocês estudam também para a prova, tá bem explicadinho. Eu coloquei a pergunta, coloquei a resposta, né? Então, a importância aqui desse gene. Então, ele é a unidade básica da herança gênica, sendo que o desenvolvimento de um caráter está associado à interação do gene com outros genes e com o meio ambiente. Então, um gene, pessoal, se interage com outro gene, tá? Ele não se expressa sozinho. Então, o gene pode ser mascarado e ele se interage com outros genes, dependendo do tamanho, ou seja, da idade daquele indivíduo e a que ambiente que ele está exposto, tá? Por exemplo, a pele de um ser humano mais branquinha, né, pode ter nascido branquinho, mas se ele ficar pegando muito sol, ele vai ficar com a pele morena, né, devido ao sol, a quantidade de sol que ele pega, tá? O gene dominante, então ele vai expressa fenotipicamente, mascarando o alelo recessivo nos heterozigotos, né? Então, o heterozigoto, quer dizer, o homozigoto recessivo, ele só se expressa se ele estiver em dose dupla, tá? Se ele tiver os 2 alelos juntos, porque senão o alelo dominante vai mascarar ele, tá? E era isso, tá? A aula de hoje, o próximo tem exercício, que eu fiz um vídeo só de exercícios. E hoje ainda eu vou colocar exercício para vocês no Educa, tá? Que na aula 1 eu não coloquei, mas eu vou colocar hoje. Pergunta, pessoal? Tranquilíssimo, professora. Tranquilo? Deu para entender direitinho, gente? Entendeu, sim. Eu sim, professora. Então, tá bom, pessoal, vamos, como os outros, vamos aí na aula assim, e assim que as coisas melhorarem, nós vamos para a sala de aula com muita alegria, né? Amém, tem que dar certo. Vai dar certo. Só que vocês tomem cuidado agora, pessoal, porque nesse mês de março e abril vai ser complicado, viu? As coisas esse vírus aí, a tendência é aumentar muito, tá? Agora. Então, vocês tomam muito cuidado, compre comida também, guarda dentro de casa, porque o supermercado pode faltar comida também, tá, gente? Vixe, É verdade, não tô brincando, não. Tá? A situação tá grave. Tá grave, vai ficar mais, tá? Vai ficar mais. Então, todo mundo se cuidando. Hoje mesmo eu vou abastecer carro e deixar, porque pode acontecer sabe, ficar pior ainda. Então, a gente tem que se prevenir para não, né, para ficar dentro de casa sem ter comida dentro de casa, tá? Então, vocês fiquem com Deus, tá? Fiquem bem, se cuidem. E nós vamos vencer, tá? Esse momento difícil, tá bom? Amém. Tá Obrigada, bom, professora. professora. Amém. Tchau, bom dia. Tchau, professora. Bom dia. Bom dia, professora. Tchau, professora. Bom dia. Bom dia.